braços então para o nosso irmão que está aqui, que dispôs do seu tempo, da sua vida, da sua família, dos seus afazeres, para estar na presença do Senhor e fazer o que o Senhor quer que ele faça. Senhor, leve em consideração todo o esforço, todo o trabalho, todo o pensamento, Senhor, tudo que ele elevou para o Senhor, para estar aqui nessa noite. Honra o teu filho, Senhor, nessa hora, colocando na boca dele e na mente dele os teus pensamentos, as tuas palavras, Senhor, porque nós viemos aqui para te escutar e ele veio aqui, Senhor, para não só te escutar, mas para pronunciar, para proclamar a tua santa vontade no nosso meio, ó Deus. Vem e sopra o teu ruá, primeiro nele, Senhor. Primeiro nele, Senhor, para que transborde em nós, para que esse sopro recaia, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes, fazendo nova todas as coisas. Tudo isso, Senhor, para o nosso bem sim, mas para a tua glória, para a tua honra. Mãe, esposa do Espírito Santo, intercedei para que este teu filho faça a completa vontade do Senhor nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite. Podem sentar, por favor. Hoje, dando seguimento ao nosso mês, falando sobre o tempo de Deus, na primeira terça-feira desse mês, o Rodolfo pregou sobre o passado, falou sobre o passado. Na semana passada, a Natália falou sobre o presente, sobre o agora, sobre o Kairos. E hoje nós vamos estar falando sobre o futuro, que é uma questão que assombra muita gente, né? Muita gente tem medo do futuro, tem medo das expectativas, não sabe o que vai acontecer, e é sobre isso que nós vamos estar falando, né? Antes de qualquer coisa de me apresentar, eu sou o Tiago, faço parte aqui do grupo de oração Caris. O pessoal que participa há mais tempo me conhece como músico, né? Vamos dizer assim, meu ministério, o core do meu ministério é com a música, mas Deus tem me chamado também para estar à frente pregando, levando a palavra de Deus, né, através da pregação também, não só através da música. E é um desafio muito grande estar aqui, e é uma alegria muito grande também estar aqui com vocês, tá bom? E nós vamos estar falando sobre o futuro. E o futuro é uma coisa muito interessante, né? Porque, na verdade, o futuro ele não existe. Como assim, Tiago, o futuro não existe? O futuro não existe. O que existe é só o agora. E claro que o futuro, entre aspas, sempre chega. Mas sempre quando ele chega no formato do agora. Então, só fazendo uma pequena pincelada, que não dá para não falar disso, muitas pessoas vivem muito no passado e muitas pessoas vivem muito no futuro. E o ideal é que a gente viva o máximo possível no agora, tá? Mas eu vou estar falando mais sobre o futuro como um todo. E o tempo, de uma forma geral, ele é muito complicado para nós humanos. É muito complicado em várias esferas, porque nós como humanos, a gente envolve uma série de coisas, percepção. O tempo muitas vezes envolve uma percepção. Quantas vezes já aconteceu de alguém falar assim, nossa, passou rapidinho a hora, eu nem vi. Não passou rapidinho. Se foi 1 hora, se foi 2 horas, se foi um dia, demorou exatamente 24 horas. Mas a nossa percepção de como esse tempo passou, ela muda. Então, a gente, como ser humano,
a nossa percepção é muito equivocada muitas vezes. E é justamente essa percepção equivocada que muitas vezes faz com que a gente crie, perceba, pense, sonhe, imagine um futuro muito diferente da realidade. E no dia de hoje nós vamos falar justamente sobre isso. E o que a gente precisa fazer é alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus. Quem aqui quer viver o tempo de Deus? Levanta a mão e fala eu. Sério mesmo? Vou perguntar de novo, tá? Quem aqui quer viver o tempo de Deus? Fala eu. Vocês sabem o que isso significa? O que vocês estão falando? Quer dizer um monte de coisa isso daí, quando você fala que você quer viver o tempo de Deus. Isso quer dizer que uma série de coisas, por exemplo, que você gostaria que acontecesse amanhã, você está falando, Senhor, eu te dou total permissão que se tiver que demorar 15 anos, é isso aí. Porque eu quero viver o seu tempo, eu não quero viver o meu tempo. É isso que a gente está falando. Assim como, Senhor, se eu tiver que passar por dificuldades, amém, eis-me aqui. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, para viver o seu tempo, do jeito que o Senhor imagina para mim. É isso que quer dizer, tá? Mas, nossa, Tiago, então é ruim, né? Não é ruim, nós vamos falar justamente sobre isso nessa noite. A melhor coisa que você pode fazer é viver o tempo de Deus e consagrar a sua vida completamente nas mãos de Deus. Consagrar a sua vida completamente à ação do Espírito Santo e confiar. Não tem coisa melhor que você pode fazer do que isso. Não tem coisa mais segura do que você pode fazer sobre isso. E claro que, quando você faz isso, você perde o controle das coisas, né? Porém, você coloca nas mãos de uma pessoa muito mais competente que você, guiar o seu barco, guiar os seus caminhos. Porém, não é fácil, tá? Mas vamos seguir aqui. Nessa noite, nós vamos falar do futuro, tá? Só que eu vou abordar 3 pontos diferentes. Abordar de três óticas, porque é muito importante entender sobre essas 3 esferas que eu vou estar falando aqui. Então, como eu disse, o futuro ele não existe. Só que mesmo ele não existindo, as pessoas morrem de medo do futuro. E é interessante, as pessoas morrem de medo de um monte de coisa. Morrem de medo do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Morre de medo de perder pessoas que ela ama. Tem gente que está aqui e já fica, meu Deus, se um dia eu vou perder meu pai. Seu pai está aqui com você agora. Para quem pode ter a graça de teu pai do lado, sua mãe está aqui com você agora. Por que você vai ficar pensando que um dia você vai perder alguém que você ama, se você tem a pessoa aqui agora? Ou seja, em vez de você aproveitar mais ainda, dar valor, passar cada minuto com essa pessoa que está aqui do seu lado, você gasta o seu tempo, a sua energia mental, se preocupando, nossa, quando que eu vou perder essa pessoa? Por exemplo, isso aqui, e por aí vai. Tem gente que vai dormir todo dia, meu Deus, essa crise aí pode ser que eu perca meu emprego, né? Claro que pode, mas pode ser que você seja promovido também. Então a gente pensa muito na questão do tempo numa esfera negativa, e muitas vezes quando essa expectativa do futuro é positiva, principalmente quando é positiva, gera uma coisa que, se a depressão é o mal do século, tem o segundo mal do século, que é ansiedade. Tanto que o Rodolfo também já falou na primeira semana do mês aqui, falando sobre o passado, excesso de passado no presente se chama depressão. E excesso de futuro no presente se chama ansiedade. Todo mundo que você vê que é muito ansioso, inclusive, todos nós aqui passamos por isso, né? O Reginaldo é muito ansioso. Não, todo mundo, em algum grau, determinadas horas da vida, a gente passa momentos de ansiedade. E qual que é o segredo para a gente conseguir controlar a ansiedade? Simplesmente, peraí, não, porque semana que vem eu me preocupo com isso daí. Quando chegar a semana que vem, eu me preocupo. Agora, eu preciso viver o agora. Porque amanhã eu vejo o que eu preciso fazer.
Sempre que a gente fica vivendo muito no futuro, não, porque e o que acontece? Essa questão de ansiedade é um negócio que, como que eu posso dizer? Ele é contagioso. É um negócio que ele não tem fim. Geralmente, quando você está com, vamos dizer assim, sintomas de ansiedade, Thiago, quando eu estou ansioso, até a minha respiração fica acelerada. Parece que eu fico assim, ó. Parece que a minha respiração fica mais curta. Tipo, por exemplo, eu vim aqui, eu para chegar aqui hoje, tive um monte de coisa lá, acabei saindo atrasado de casa, fui pegar o Kaique lá na estação, tinha um baita de um trânsito, cheguei aqui praticamente em cima da hora. Meu, só o fato de eu sentir que eu estou atrasado, parece que eu fico, não, mano, não vai. Só que o que acontece? Não adianta nada, fica ansioso. Absolutamente nada. Eu posso ficar ansioso, eu posso morrer do coração. Eu vou chegar aqui exatamente no mesmo horário que eu vou chegar. Então, com relação ao tempo na esfera humana, a gente precisa começar a aprender a lidar com as situações do dia a dia, a lidar com o tempo. Hoje não vou falar de passado, o Rodolfo já falou, mas grande parte dos problemas, das dificuldades emocionais, traumas, estão ligados a gente não saber como lidar muito bem com o nosso tempo. E falando do futuro, quase 100% das preocupações que a gente tem com frequência nunca vão acontecer. Tem até uma pesquisa, até anotei aqui, tem um estudo realizado por cientistas da Pennsylvania State University, nos Estados Unidos, que comprovou que quase a totalidade das preocupações mais recorrentes não se concretizam. Em sumo, nossos medos mais frequentes, em 91% dos casos, não se tornam realidade. Eles apenas ficam roubando a nossa atenção. O que isso quer dizer? A gente se preocupa à toa. A gente se preocupa à toa. A gente fica preocupado com um monte de coisa. Nossa, porque amanhã, podia não sei o quê. Não. E a preocupação, tem até uma questão sobre a preocupação, que preocupar, quem aqui já se preocupou com alguma coisa? Fala eu. Legal. Quem se preocupa bastante? Interessante. Vocês não têm vergonha de ficar sem fazer nada, não? É sério. O sentido da palavra preocupar é se ocupar antes da hora. Todas as vezes que eu estou aqui, meu Deus, semana que vem, por exemplo, hoje eu estou aqui partilhando a palavra com vocês, bate uma ansiedade, bate uma preocupação. Se eu, semana passada, eu ficar preocupado já com a pregação de hoje, por exemplo, ou qualquer outra coisa que eu venha fazer, eu estou me preocupando antes da hora. Eu estou me ocupando antes da hora. E isso é uma coisa que é muito complicado. Uma das coisas que mais, eu não anotei aqui, mas uma das coisas que mais suga a energia do nosso corpo é o nosso cérebro. Nosso cérebro pesa, sei lá, eu não lembro exatamente, tá? Mas sei lá, pesa 5% do nosso corpo. Ele é responsável de gastar tipo 80% da energia do nosso corpo. Esses números não são exatos, mas é mais ou menos por aí. E como que ele gasta essa energia? Pensando. Pensando só em coisas boas, né, Tiago? Pensando em construir, pensando em como que eu posso servir mais a Deus, como que eu posso ser uma pessoa melhor. Não. Pensando em quê? Inclusive, uma outra coisa muito importante que tem a ver com isso também, como eu disse, muitas pessoas, elas temem o futuro. E elas temem o futuro com base, às vezes, no passado dela e com base no presente dela. Então, às vezes, você teve uma infância muito difícil, ou você passou, de repente, um ano de 2020 muito difícil, e você tem uma tendência de você querer projetar, você faz uma conta na sua cabeça. Nossa,
Se ano passado foi assim, se minha vida assim está agora, isso quer dizer que o futuro vai ser de X jeito. E nós, seres humanos, nós somos péssimos em prever o futuro. Péssimos. Porque a gente sempre faz uma previsão linear. Você já viu o gráfico, essas coisas de estatística, que você vê aquele gráfico, tal. Como que a nossa mente funciona? A gente não consegue prever acontecimentos exponenciais. Então, o que é um gráfico linear? Você olha para o seu passado e você pensa, bem, 2000 foi assim, 2001 foi desse jeito, 2003, 2005, 2010, 2015, 2020, entendi. Isso quer dizer que 2022, 2023, 2010, eu sei exatamente como é que vai ser, mas é aí que a gente erra completamente. Porque os acontecimentos e o crescimento, quase sempre ele acontece de maneira exponencial, né? O que é o crescimento exponencial? É uma curva que ela vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, em algum momento ela faz aqui, ó. Ela muda completamente de direção e cresce de forma exponencial. Então é muito difícil a gente conseguir prever e calcular e antecipar qualquer tipo de coisa. Por exemplo, agora eu acho que a gente está vivendo a fase master para esse tipo de exemplo, que é essa pandemia que está aqui. Quem poderia prever que um negócio desse aconteceria? Já tivemos outras pandemias na história, mas essa foi a primeira pandemia realmente mundial que teve. Por N fatores, né? Tem os fatores positivos e os negativos, né? É bom a gente ter um mundo globalizado, ter tecnologia, ter acesso, a gente consegue estar em qualquer lugar do planeta praticamente em questão de horas. Porém, isso tem um preço também. No momento que tem uma catástrofe como essa, a velocidade com que um vírus, por exemplo, pode se espalhar é muito grande. Não tem como prever. Pode ser que nunca mais tenha um negócio desse. Mas pode ter certeza que depois dessa pandemia, muita gente vai ficar traumatizado com isso. E vai ficar vivendo a sua vida com base em acontecimentos e tentando antecipar a sua vida com base em acontecimentos. Imagina, por exemplo, um empreendedor que quebrou o seu negócio por conta dessa pandemia. O cara tinha uma empresa, passou a vida montando um negócio, de repente vem uma pandemia dessa, pegou ele desprevenido, estava com alguns problemas lá, a empresa não tinha muito caixa, acabou quebrando. Isso aconteceu. Imagina alguém que, por exemplo, eu tenho meu pai vivo, graças a Deus, né? Imagina que meu pai tivesse deixado um negócio para mim, de família, que era do meu avô, que não sei o quê, tal, e que hoje passou para minha mão, eu sou administrador disso, e de repente vem uma pandemia dessa do nada, pega a gente desprevenido, e o negócio quebra. Eu não consigo segurar a onda, não consigo gerir, não tenho o que fazer, eu acabo quebrando o negócio. Como que você acha que uma pessoa dessa vai tender a pensar no futuro? A tendência é que ela vai pensar de uma forma completamente negativa. E há quem diga que sim, ela tem todos os direitos de olhar para essa ocasião de uma forma negativa, para tudo isso que aconteceu. Porém, não é o que ela deve fazer. Deus, a natureza, eu gosto muito de olhar para a natureza. A natureza, como Deus fez as coisas, Ele deixa uma série de sinais para a gente. Como as coisas funcionam, se você observar o funcionamento da natureza, o funcionamento das coisas, dos animais, tem tanta coisa para ensinar para a gente, tanta coisa, só que a gente precisa estar com o nosso radar ligado para isso. A gente precisa saber ler essas informações. E uma das coisas que Deus fez, faz parte da natureza, está aí, vê quem quer, se chama dia. Todo dia, o dia acaba e nasce de novo. Acaba e nasce de novo. Você não consegue viver o dia de ontem, você não consegue acordar ontem. Pelo menos nós não, né? Deus, Ele é hoje, amanhã e sempre, Ele é o alfa e o ômega. Então a gente acredita que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso, né? Tem coisas que simplesmente a gente acredita com fé, com base em algumas informações, coisas que estão na palavra de Deus, mas que simplesmente a gente nem tem como provar.
Mas o tempo de Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo. Mas a gente não. E, na verdade, isso não é ruim. Isso é bom. Isso é muito bom. Você não consegue acordar ontem. A gente só consegue viver um dia de cada vez. Ou melhor, a gente só consegue viver um segundo de cada vez. O que eu acabei de falar, eu não consigo voltar lá de novo. A gente já faz tanta cagada na vida, vivendo um segundo de cada vez. Já pensou se a gente pudesse voltar no passado e no futuro voltar de novo? Deus é muito sábio. Porém, isso é um baita do ensinamento para a gente. Que a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. E a gente precisa cada vez mais aprender a se reconectar com Deus. A se reconectar com a nossa essência. A se reconectar com o agora. Todos os problemas, todas as... Tem um nome bonito para isso, eu esqueci. Todos os problemas que a gente tem por causa do tempo, simplesmente muitos deles não deveriam existir. Porque os problemas com o passado, a gente precisa o tempo inteiro aprender a recomeçar. Recomeçar. Engraçado, preparei um monte de coisa aqui. Mano, se eu falar, vocês não acreditam. Karina, vem cá. Vem cá. Olha isso aqui, eu fiz um documento do Word, escrevendo parte da minha pregação. Simplesmente uma parte da minha pregação foi apagada, deu um bug. Simplesmente uma parte da minha pregação deu um bug aqui, apagou. Apagou todas as anotações e está começando de uma outra parte aqui. Então, vou continuar da parte aqui, a parte que está apagada, eu não vou falar. Entendi, Senhor, beleza. Não precisa ser mais claro que isso, não. Olha o que aconteceu. 2 vezes, num prazo de 5 anos, entraram na minha casa e roubaram, tudo que tinha de eletroeletrônicos. Uma vez em 2015, eu morava mais próximo daqui, né? Eu sou músico, então, principalmente nessa primeira vez, tinha vários instrumentos, alguns instrumentos caros, inclusive, entraram na minha casa lá, tal, não sei o que foi, a gente tenta tomar cuidado com as coisas. Levaram tudo. Fora os instrumentos, levaram computador, DVD, televisão, tudo que tinha de eletroeletrônica em casa, roubaram. Beleza. E morava aqui, né? Eu sou de Suzano. Há um tempo depois, voltamos a morar em Suzano. E entraram de novo na casa em Suzano, na rua que eu nasci, onde eu sempre moro, onde eu julgava que eu conhecia todo mundo. De novo, levaram tudo. Computador, DVD, caixa de som, amplificador de baixo, tudo. Fizeram a mesma rapa de novo. Só não levaram esse instrumento aqui. Ele estava em casa, não sei por que motivo eles não levaram. Que era o único instrumento que eu tinha, inclusive, para tocar, para fazer tudo. De resto, levaram tudo. E foi muito difícil, minha esposa ficou bem abalada com isso, bem abalada, principalmente nas 2 vezes. Na primeira vez ela ficou bem abalada, mas na segunda ela ficou muito abalada mesmo, assim, a ponto de, cara, o que a gente faz de errado? Por que essas coisas acontecem com a gente? Será que a gente é amaldiçoado? Qual a explicação disso? E hoje mesmo, por coincidência, eu estava falando com ela, né? Eu tenho uma escola de música católica online, inclusive a camiseta é da escola, o curso. A gente tem um curso principal que chama Toque na Missa, que é um curso que ensina as pessoas a tocar na igreja e tal. E tem algumas coisas lá da escola que são minhas, que de vez em quando precisa. Então, tem uma das coisas que roubaram dessa vez foi uma caixinha JBL, grandinha assim que a gente tinha e tal. E aí hoje ela tem um ensaio, que minha esposa ela trabalha com dança também, ela, além de dar aula, várias coisas, ela faz uns trabalhos de ensaiar pessoal que vai casar, fazer ensaio debutante, ela monta a coreografia para o pessoal dançar algumas coisas e tal. E sempre que ela vai ter algum trabalho assim, ela levava a caixinha que era nossa, agora a gente está pegando a que é da escola, né? E hoje
Ela falou, eu vou ter que pegar a caixinha lá da Action, tal. Cara, mas me deu uma raiva. Na hora que ela falou, vou ter que pegar a caixinha, vamos ver depois para a gente comprar outra dessa. Eu parei assim, quase que mordi o beiço assim, falei, o que me dá, falei nessas palavras, o que me dá ódio. Você vê como quando a gente se deixa levar para o emocional, o que me dá ódio é ter que comprar de novo, ter que conquistar de novo uma coisa que a gente já conquistou. Aí na hora ela, olha, que esses dias você falou lá que mais do que nunca a gente tem que aprender a recomeçar, não sei o quê, não sei o quê. Mas vem, conclusão, nem era para eu estar falando disso, eu vou falar mais de futuro aqui. Porém, não tem nada que eu possa fazer nessa situação. Já foi, faz 1 ano, acabou de fazer 1 ano. 1 ano e 2 meses, eu acho. Faz 1 ano e 2 meses que isso aconteceu, eu não tenho o que fazer. Que sentido faz eu ficar remoendo esse passado? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum a gente ficar sofrendo com o passado. Não faz sentido nenhum, que é o tema dessa pregação, a gente ficar sofrendo com o futuro. Só que o que acontece? A nossa mente, o nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, uma ferramenta incrível dada por Deus. Tanto que na nossa escola, né, na Action, a gente levanta muito a bandeira de que qualquer pessoa é capaz de aprender a tocar. A gente tem muito o que a gente chama do mito do dom na sociedade. Se é advogado? Não, advogado, se eu fizer faculdade de direito, eu aprendo. Se é, sei lá, físico, a física aprende. Se não sei o que, aprende. Aí, sei lá, cantar. Não, cantar é dom. E se é ator? Não, se é ator é dom. E, na verdade, qualquer coisa você aprende. Qualquer coisa que você quiser. Inclusive, já fica a dica aqui. Se você que está aqui, se você que vem, participa dos grupos de orações, participa na igreja, você sente um chamado. Nossa, eu poderia pregar, né? Nossa, eu podia tocar. Nossa, o pessoal canta bem. Nossa, ia ser legal se eu cantasse ali, né? Ia ser legal se eu intercedesse. Mas eu não sei. Se eu tivesse o dom. Tudo se aprende. Falar se aprende, falar bem se aprende, cantar se aprende. Então, o maior dom que Deus nos deu foi o nosso cérebro, a nossa capacidade de aprender. Foi isso que Deus nos deu. Então, qualquer coisa que você quiser fazer, você é capaz de aprender. Desde que você faça o que precisa fazer. Imagina um médico que falasse assim para você, meu sonho é ser médico. Fala, pô, que legal, por que você não é médico? Porque eu não tenho o dom da medicina. Não, mas como assim você não tem o dom? Não, eu morro de vontade, tudo. Tem dinheiro, meu pai já falou para mim que eu poderia entrar, minha família se organizaria para eu fazer medicina, mas eu não vou fazer não, porque eu não sei não tenho dom. Eu falo, tá, mas não é só ter o dom. Mas como você sabe disso? Sei lá, eu olho assim alguém, eu vejo o pessoal fazendo uma cirurgia, eu não consigo entender nada. Sei lá, eu acho que eu não ia conseguir ir lá e abrir agora assim, eu ia ter que estudar muito. Você fala, é óbvio que você vai ter que estudar muito. É uma coisa que vai demorar vários anos para você aprender. Você vai ter que ir lá fazer faculdade e tal. Vai ter que, inclusive, tem as coisas de faculdade de medicina, né? Que, tipo, o médico ele tem que treinar com cadáveres para fazer de verdade, olhar, ver como é que é tal. Tem todo um dilema lá. Você vai ter que aprender, vai ter que fazer alguma coisa para aprender. Então, enfim, qualquer coisa que você quiser fazer, que você sente um chamado, você sente vontade de fazer, inclusive na igreja, se você quiser fazer, você pode. Desde que você faça o que precisa ser feito. Se você não fizer o que precisa ser feito, a Karina toca e canta muito bem. Quantos anos faz você toca e canta, Karina? Não precisa falar, não. Aí vai revelar a idade. Muitos anos. Já fez aula de teclado, fez aula de canto, estudou, tem várias experiências. Não é chegar aqui e cantar, ser dom. Bem, o maior dom que Deus nos deu foi a nossa capacidade de aprender. O nosso cérebro, a nossa capacidade de se desenvolver. Porém, nosso cérebro tem uma questão que é muito complicada, tá? Existem não vou dizer que duas teorias, tá? 2 contextos que eles se complementam, que muitas pessoas distorcem isso, mas não tem problema nenhum, tá? Que é a história do Éden, de Adão, que Deus foi lá, criou a terra, o homem, tal.
beleza, isso aqui é uma história que está na Bíblia. E existe uma outra história, uma outra teoria também que a ciência conta. Do desenvolvimento do ser humano, tá? Os neurocientistas têm toda uma teoria em cima disso, muito plausível também, tá tudo bem, tá? A igreja aceita essa teoria também, etc. E basicamente, essa teoria meio que explica como que o nosso cérebro foi desenvolvido. E lá, o ser humano primitivo, vamos dizer assim, que vivia, não existia civilização do jeito que a gente tem hoje, outros contextos, o nosso cérebro, ele tinha praticamente uma única função: fazer você economizar energia e te proteger de inimigos e predadores. Só isso. Então, o que acontece? Durante anos e anos, a nossa natureza, o nosso instinto, a nossa genética, a gente foi treinado para uma coisa: se manter vivo. Inclusive, essa é a explicação de por que muitas vezes a gente tem muita dificuldade em focar em uma coisa só. Porque está no seu instinto se proteger. A gente está tudo aqui, ouve um barulhinho, todo mundo já, o que aconteceu? Você não percebe, é inconsciente, mas é uma parte do seu cérebro que está tipo o tempo inteiro. Pode ter algum problema. Isso é fato, tá? Então, muitas vezes, muitos medos, muitas coisas que a gente tem, não está no consciente, mas está no inconsciente. Está lá no nosso sistema límbico. Beleza, que é a parte do nosso cérebro que cuida das funções básicas do nosso corpo. Só que acontece o seguinte: realmente, sei lá quantos anos atrás, fazia total sentido que a gente ficasse... Imagina que hoje a gente vivesse aqui, que aqui fosse uma selva, tivesse um monte de animal, de bicho. Cara, faz total sentido. Qualquer momento pode aparecer um predador, um tigre, um leão, qualquer coisa aqui e matar a gente. Só que hoje isso não acontece mais. Hoje a gente vive numa sociedade completamente diferente. Hoje a gente vive numa sociedade, apesar de qualquer pesar, né? Eu sei que nessa data exatamente está acontecendo um monte de coisa lá no Afeganistão, tem toda uma situação lá, mas é uma situação específica, né? A maioria de nós, a maioria do planeta, não está passando por aquela situação que eles estão passando. A gente vive numa situação muito mais segura. Porém, essa parte do nosso cérebro, ela continua funcionando e continua ativa. E de tempo em tempo, quando você menos imagina, acontece alguma coisa, pum. Só que tem um detalhe muito importante, tá? A gente consegue ter controle disso. Você consegue conscientemente desativar essa parte do seu cérebro que te faz sentir medo excessivo, que faz temer o que vai acontecer sem necessidade nenhuma. Só que você precisa programar isso. E tem várias formas de programar isso, né? Nós vamos falar sobre isso aqui, sobre a parte da gente se conectar em Deus. Isso é uma parte. Outra parte é você cuidar do que você coloca para dentro da sua cabeça. O que você coloca para dentro da sua cabeça? O que você assiste na sua casa? E eu não estou nem falando aqui, daqui a pouco vai chegar o ponto aqui que eu vou entrar na parte de espiritualidade, entre aspas, só espiritualidade. Mas o que você coloca para dentro da sua casa? O que você ouve? O que você lê? Que tipo de jornal você vê? Tem muitas pessoas da igreja que falam, por exemplo, não assistam novela, tal. Também, mas eu acho que a principal, eu não sei exato, eu acho que uns 8 anos, que eu não assisto mais TV aberta. Por que, Tiago, você não assiste? Porque não precisa. Esse negócio que teve aqui, eu fiquei uns 2 dias, já estava acontecendo sem saber. Chega alguém e fala, você viu lá no Afeganistão? Eu, não. Cara, como que você não viu? Você não vê TV? Não. Não, olha aí, aparece na internet lá, você vai dar uma pesquisadinha, acabou. Porém, a mídia, ela sabe, tem muita gente que tem medo do futuro simplesmente porque ela é massa de manobra da mídia. Você sabe por que tem tanta notícia ruim? Por um simples motivo. A mídia, todos os meios de comunicação, telejornal, ele sabe, você não sabe, que você tem um sistema límbico, você não está presente para isso. Que você tem todo um sistema de defesa, correr, lutar, luta ou fuga. Tem uma série de coisas que até da psicologia, até do marketing,
estudo marketing também, a gente trabalha esse tipo de coisa. Mas o jornal sabe. As pessoas falam, né? Nossa, impressionante como notícia ruim corre muito mais que notícia boa. Isso tem uma explicação científica. Porque notícia boa não te dá a sensação de que você está em perigo. E notícia ruim dá. Então, toda vez que você está com a TV ligada, aconteceu não sei quem morreu. Quem morreu? Mas não é consciente. É essa parte do seu cérebro tentando te proteger, que te leva para um caminho de você querer saber o que está acontecendo. Espera aí, eu estou correndo risco? Vai acontecer alguma coisa aqui perto? Tem coisa que todos vocês já assistiram. Tem coisa, ufa, não é aqui perto não. Aí dá aquele alívio. Inclusive também, a gente não consegue ficar só ouvindo notícia ruim. Então, estrategicamente, o jornal, todas as coisas, eles põem notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, e põem um alívio cômico. Agora vamos para os gols da rodada. Aí todo mundo, para os gols da rodada, claro, eu quero ver. Nem tudo é só desgraça também. Só que acontece? O que acontece com uma pessoa, que é todo mundo aqui, muitas vezes, que fica 7 dias por semana, 30 dias por mês, pelo menos 30 minutos por dia ouvindo notícia negativa. Falando que caiu bomba não sei do quê, que não sei quem não sei que lá, que político não sei quem roubou não sei quanto, que não sei quem está preso, que não sei quem foi solto, que não sei o quê. Você fica, meu Deus, esse mundo aqui está perdido. Só que não é só isso. Tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa acontecendo. Só que a gente fica tão preso, tão ouvindo só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim, que a gente não ouve as coisas boas, entre elas a palavra de Deus, e a gente não cria uma esperança melhor de futuro. Hoje em dia, todo mundo que está aqui, vocês têm uma vida muito melhor do que qualquer pessoa que vivia 50 anos atrás. Qualquer um aqui. Por quê? Por questões, avanço da tecnologia. Cara, sei lá, eu não anotei a data exata, mas sei lá. 100 anos atrás, não existia energia elétrica no planeta. As pessoas viviam no escuro. A gente está aqui, olha que bonitinho. Tem luz, tem lâmpada. A gente tem conforto, esse tipo de construção, de limpeza, de higiene. Tem até um livro que se chama... como que é o nome do livro? Abundância. Que foi de dois pesquisadores, tal, que um deles faz parte da NASA, tal, que eles provam no livro, um livro de científico, que o futuro vai ser muito melhor do que agora. Por quê? A tendência para o futuro é ter muito mais tecnologia, é a ciência avançar muito mais, a gente ter muito mais avanço na medicina, a tendência é as pessoas viverem cada vez mais, a tendência é as pessoas viverem com uma qualidade de vida muito melhor. Você percebe que, sei lá, dos anos 50, começou um gráfico de que parece que quanto mais industrializado, a comida era melhor. Rápido. Eu lembro quando eu era pequeno, vi umas coisas. Faz no micro-ondas. Eu falava, nossa, eu nem tinha micro-ondas em casa. Nossa, deve ser da hora o teu micro-ondas, né? Não, porque é rapidinho, você põe não sei o quê, tal. E foi vindo. Chegou no ápice do que se pode fazer de coisas industrializadas. E hoje a gente vive uma situação contrária. De que bom mesmo é coisas orgânicas. Você vai no mercado, está escrito lá, laranja orgânica. Você fala, cara, e o que eu comi a vida inteira? Não era laranja orgânica? Não sei exatamente como funciona, mas não. Então, gente, a gente precisa cuidar muito do que a gente coloca para dentro. Muito das frustrações que vocês podem ser que vocês tenham, dos sonhos que vocês não têm. Sonhar, a gente precisa sonhar. Uma pessoa que não sonha, como que é o futuro de uma pessoa que não sonha? Inclusive, aqui, a última coisa que apareceu aqui. Tem uma fobia que chama teleofobia. O que é teleofobia? É medo do futuro. Não chega a ser uma doença, mas existem várias pessoas que têm um quadro de teleofobia.
E basicamente essas pessoas, elas têm um medo, um medo, do futuro, que ela não consegue fazer um plano. Fala, vamos não sei o que lá semana que vem? Vamos ano que vem fazer uma viagem? Ela fala, puta, ano que vem, não consigo conceber um futuro. Não consigo pensar num futuro. E tudo isso são coisas que são muito importantes a gente fazer. Só que tem a parte agora que é a cereja do bolo, que é o mais importante que você precisa fazer, que é se conectar a Deus. Tudo que a gente tem aqui, eu costumo dizer, né, que todas as coisas são de Deus. O pessoal começa a vir na igreja e começa a ficar bobo. Eu sempre falo isso. Não, porque isso é do mundo e isso aqui é de Deus. Esse microfone aqui. Depende. E realmente depende. Tudo é de Deus. Tudo que vocês estão vendo, tudo, foi construído por Deus. Porém, o que a gente faz com as coisas é que é o grande ponto. Uma faca, ela é boa ou é ruim? Depende. Imagina a vida sem faca. De manhã eu vou levantar de manhã, vou cortar um pãozinho, vou passar uma manteiga, vou pôr um... Como que eu faço isso sem faca? Pois é, a mesma faca que eu posso fazer uma comida, alimentar minha família inteira, eu posso matar uma pessoa. E a faca não é boa nem ruim. Então, tudo pertence a Deus. Todas as coisas que você vê, tudo. Tem gente que vai no médico, e aí, Deus te curou? Não curou não, eu fiz cirurgia. Mas com a cirurgia você ficou bom? Ficou. E Deus não te curou? Não, eu fiz cirurgia. Curou sim. O conhecimento do corpo humano, os avanços da ciência, tudo isso é permissão de Deus. Porque, afinal de contas, Deus, ele dá o recurso. A gente precisa aprender a enxergar a mão de Deus nas coisas que não são óbvias. Deus, ele não é óbvio. Na verdade, a gente é óbvio, né? Tudo é óbvio até que você passa a saber, né? Pega alguém que entende de alguma coisa, pega um programador de computador. Você chega, não estou conseguindo responder. Ele olha e fala, você é burro, né? Caramba, é óbvio para ele que é programador. Para mim que não sou programador, não é óbvio. Mas as coisas de Deus, em geral, não são óbvias. A gente precisa se esforçar para chegar nelas. E aqui vem o principal ponto do que a gente precisa fazer. Tudo que a gente tem aqui, toda a nossa vida, tudo que a gente faz, a sua profissão, tudo isso é extremamente passageiro. Extremamente passageiro. Extremamente, Tiago, porque não sei quem viveu 90 anos. 90 anos não é nada. Quantos anos você vai viver? 70, 80, 90, 100, 120? Isso não é nada perto da eternidade, perto do que Deus tem reservado para você. E acima de qualquer coisa que você enxerga, tudo que a gente tem material, na verdade isso não é regido pelo material, é regido pelo plano espiritual. Então uma pessoa que ela vive a vida dela achando que tudo isso aqui é o que existe, é a realidade, ela corre grande risco de cometer um grande equívoco na sua interpretação. Tem um filme antigo já dos anos 2000 que é meu filme favorito. Todo mundo que me pergunta, Tiago, qual é o seu filme favorito? Fala esse filme. Porque ele traz exatamente essa dimensão e essa crítica, chama Matrix. A crítica que o Matrix faz é exatamente essa crítica, de que, cara, a gente vive num planeta que todo mundo está aqui achando que dentro, para quem não assistiu o filme, para quem é mais novo, o Matrix é um programa de computador que as pessoas vivem conectadas dentro desse programa e elas acham que lá dentro do programa é a vida real. Elas andam, elas veem as coisas todas, tal, tá tudo normal, mas na verdade, aí na trama do filme, no mundo real aqui, o mundo foi destruído, as máquinas tomaram conta e as pessoas vivem tipo num casulo e as máquinas usam a energia do corpo das pessoas para uma outra coisa. E lá dentro as pessoas,
elas vivem normal, nem sabem que existe. Aí a história do filme é que tem um cara lá que é o Neil, que ele é resgatado. É um filme, é ficção, mas ele traz uma mensagem por detrás. Tem o cara lá que é o Neil, que ele fala que ele é escolhido, tal. Aí ele aceita, tal. Ele acorda fora do mundo, de lá dentro. Quando ele acorda, ele está num lugar terrível. Assim, completamente diferente, numa outra realidade. E aí o que acontece? Resumindo a história do filme, que é onde eu quero chegar. Começam a explicar para ele, de começo ele não acredita, fala, não é possível que tudo que eu vivi até hoje é de mentira. Eu lembro de tudo. Eu lembro da minha infância, eu lembro da minha mãe, eu lembro. Como que tudo isso pode não ser verdade? Ele fala, pois é. Você vivia, a sua mente estava conectada a um programa de computador. E você não tinha realmente como saber. Mas você estava conectado a um programa de computador. Só que daí tem uma grande coisa. Por isso que no filme Matrix, para quem lembra, assim, tem uns negócios que eles voam, que eles paralisam no tempo, desvia de bala. Por quê? Quando você entende que isso aqui não é realidade final, não é o que Deus tem, você começa a fazer coisas impossíveis. Em Deus e através de Deus, você começa a fazer coisas impossíveis. Que para muitas pessoas vai parecer loucura. Para todo mundo que está dentro da Matrix lá no filme, fala, mas que louco, os caras não sei o que, não faz sentido. Porque eles estão vivendo uma vida acreditando que aquilo que eles estão vivendo é a realidade final. Mas não é a realidade final. E eu tenho que te falar, tudo que você está vivendo aqui no material, não é a realidade final. E só para fazer um parêntese também, tá? Tem muita gente que distorce isso. Trabalhe. Você merece sim ter uma vida luxuosa aqui se você puder, ter um melhor emprego que você puder, ser o melhor pai, ser a melhor mãe, dar a melhor educação para os seus filhos. Você precisa buscar todas essas coisas. Existe sofrimento, né? A gente já sabe, aqui no mundo a gente vai ter aflições. Jesus, ele passou por tudo que ele passou, a gente vai passar por sofrimento. Então, o plano de Deus é para que a gente viva essa vida aqui do jeito que tem que viver, ponto. Porém, isso não é o fim. E não importa o quão difícil seja a vida que você está passando hoje. Não importa o quão nebuloso você acha que o seu futuro pode ser. Acredite em Deus. Olhe para essa realidade aqui e fale, isso aqui não é o fim. Eu sou filho de um Deus que Ele pode todas as coisas. E que tudo isso que está aqui foi Ele que criou. Se sua vida está de cabeça para baixo, para Ele virar ela de, você nem como falar, de cabeça para cima de novo, para Ele não é nada. Porém, você precisa acreditar nisso. Você precisa se abrir a isso. Você precisa tomar posse disso. Que você não é um cidadão daqui, você é um cidadão do céu. Inclusive, eu quero pegar uma palavra aqui. Pode fazer um fundinho já, Karina. Peguem aí comigo carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8, versículo 18. Conseguiram achar aí? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Então está aqui o texto. Destinados à glória. Penso com efeito que os sentimentos do tempo presente, sofrimentos do tempo presente, não têm proporção com a glória que deverá revelar-se a nós. Pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade. Não por seu querer, mas por vontade daquele que submeteu na esperança.
de ela também ser libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores do parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Pois nossa salvação é objeto da esperança. E ver o que se esperar não é esperar. Por acaso alguém espera o que não vê? Se esperarmos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Assim também o Espírito socorre nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do nosso coração, pois é segundo Deus que Ele intercede pelos santos. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão Ele conheceu, eles também predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de ser Ele o primogênito entre os irmãos. E o que predestinou, também os chamou. E os chamou, também os justificou. E o que os justificou, também o glorificou. Depois disto, o que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou o seu próprio Filho e o entregou por todos nós, como não haverá de agraciar em tudo junto com Ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É quem Deus justificará? Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ficar de pé um pouquinho? Tudo que nós falamos aqui, a ideia de tudo que eu falei aqui, é que você entenda e que você tome posse de que não tem nada que você possa se preocupar com o futuro que Deus não possa cuidar. Não tem nada que Deus não esteja com a mão dele. E que mesmo assim, digamos, se o pior acontecesse, se o pior vier a acontecer, tudo que você pode passar é passageiro. O melhor que Deus tem para você e para a sua vida está na glória eterna. E a única coisa que você precisa fazer é pedir e tomar posse disso. Quem aqui quer tomar posse do que Deus tem para você,
da salvação, da vida eterna, fala eu. Eu. Então comece a falar com as suas palavras: Senhor, eu te consagro toda a minha vida, todo o meu futuro, Senhor. Eu não vou mais ter medo, eu vou acreditar, eu vou confiar, eu vou ter fé do que o Senhor tem para mim. Eu sou humano, Senhor, eu sou limitado, eu não consigo enxergar um palmo à frente do meu nariz. Eu não consigo saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no ano que vem. E muitas vezes eu sou medroso mesmo, eu sou desconfiado, eu sou inseguro. Mas hoje eu tomo a decisão de que eu não vou mais ser isso. Hoje, fala forte, hoje eu tomo a decisão de que eu vou confiar, Senhor. Eu vou ter fé, eu vou tomar posse do que o Senhor tem para mim. Eu creio, Senhor, eu quero viver uma vida em sintonia, cheia do Teu Espírito Santo. Eu me abro, Senhor, para que o Senhor guie os meus passos, para que o Senhor guie o meu caminho. Eu me abro, Senhor, a viver uma vida guiada pelo Espírito. Eu não consigo enxergar ainda, Senhor, eu não consigo ver, mas eu creio que existe algo muito maior do que esse plano que a gente vive aqui. Me ajuda, Senhor, a enxergar, a ter fé. Abra, Senhor, os meus olhos espirituais, porque com os meus olhos carnais não dá para enxergar, não é possível enxergar.